Guerra da Ucrânia. O que podemos aprender com essa nova guerra? Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno e eu dou minha opinião sobre temas variados aqui no YouTube. Se você não é inscrito no canal, não esqueça, inscreva-se e deixe seu like. A Guerra da Ucrânia. Acho que todo mundo já sabe, né? Já percebeu que as guerras não são mais como antigamente. Antigamente acontecia o quê? Um país mais forte invadia um país vizinho, dominava esse país vizinho e ficava com todos os recursos e tudo mais daquele país. Hoje não dá mais para ser assim. Como nós podemos ver, a Rússia invadiu a Ucrânia, já tem, eu acho que mais de um ano, né, que ela invadiu a Ucrânia, daqui a pouco faz 2 anos, se eu não me engano foi em fevereiro de 2022, ela invadiu a Ucrânia, achando que seria uma guerra rápida. O plano era simples, invadir a Ucrânia, se sobressair sobre o exército inimigo e ficar com o país para eles. Só que não deu muito certo. Por quê? O que acontece nas guerras hoje? Hoje a gente tem muita tecnologia. Vamos começar pelos satélites. Então, como vocês viram no início da guerra, a Rússia tinha vários soldados, tinha uma tropa enorme de blindados, tinha uma fila de blindados, tinha várias coisas indo em direção à Ucrânia para tomar o território ucraniano. Só que logo que ele começou a movimentar essas tropas, foi visualizado pelo satélite que havia uma fila enorme de blindados, de infantaria, indo em direção a Kiev, que é sua capital. Ou seja, com isso eles conseguiram planejar com muita antecedência essa invasão e evitar que essa tomada rápida do exército russo acontecesse. Logo depois, a gente viu que a Rússia tentou atacar por outros pontos, tentou fazer vários ataques, só que ataques que falharam. Por que falharam? Porque hoje em dia, no mundo globalizado, é muito difícil você ter a surpresa. Vamos supor que você consiga esconder suas tropas desses satélites, mas hoje em dia todo mundo tem um celular. Então, é muito fácil uma pessoa que está lá, você está num país inimigo, então nem todo mundo vai ser a favor da sua invasão. Claro, tem uns ou outros que vão ser a favor da invasão, mas a grande maioria vai ser contra essa invasão, porque o exército inimigo, quando chega, ele toma tudo que está naquele local. Ele tira tudo daquele local, ele mata as pessoas daquele local, então ele vai ter inimigos. E hoje nós temos celulares, tem várias pessoas com celular que grava e posta e repassa esse vídeo com antecedência, e tem a vantagem de que o país invadido conhece o local, então você muitas vezes deve pensar, eu estou numa ruazinha aqui, numa estradinha bem escondida, ninguém vai ver eu passando por aqui. Não, alguém conhece aquele local, vai falar, ó, a tropa inimiga está nesse local. Dificulta por conta disso. A Rússia tentou, né, evitar esses problemas, destruindo toda a infraestrutura de comunicação, só que hoje temos muitas possibilidades de ter comunicação via internet. Você pode ver que o Elon Musk disponibilizou as antenas do Starlink e logo o exército russo e a população conseguiu ter novamente acesso à internet, ou seja, esse ponto que muitas vezes o exército maior conseguia, que era destruir a comunicação do exército inimigo, acabou. Hoje em dia é muito fácil você ter comunicação de várias fontes diferentes, que não seja a comunicação atual, que é por fio. Outro ponto importante que hoje nós vemos é questão de sanções. Hoje em dia o mundo está tão globalizado e dependemos tanto um do outro que não vale mais a pena você ter um exército grande e invadir outro país para tomar aquele território. Por quê? Vamos supor que você consiga invadir e tomar aquele território. Muitas vezes o ganho que você vai ter territorial daquele país invadido não vai compensar o prejuízo que você vai ter na questão econômica, porque todos hoje nós dependemos um do outro. Por exemplo, a Rússia produz muito gás e muito combustível. Já a Ucrânia produz muito trigo, ou seja, um consegue vender o item que o outro produz com menos quantidade. Eu produzo mais combustível, eu te vendo combustível e você me vende trigo. E por aí vai. O Brasil produz muita carne, o Brasil produz muita soja e milho, vende para a China, e a China já produz muito produto manufaturado, muito produto de tecnologia, vende pra gente. A gente produz pouco adubo, compra adubo da Rússia, entendeu? O mundo hoje é muito globalizado, então nós dependemos muito um do outro. Então, se por acaso nessa invasão um desses países que a gente depende
para de vender determinado item para a gente, isso vai afetar muito a nossa balança econômica. E isso é muito ruim. Podemos ver isso acontecendo na prática. Beleza, a Rússia está aí no mercado até hoje, ela consegue se manter até hoje, mas o que ela perdeu em questão econômica é muito grande. Você pode falar, mas ainda tem a China, mas ainda tem o Brasil, ainda tem outros países que podem comercializar com a Rússia. Temos o BRICS, que é um banco forte. Não. Na verdade, o BRICS, se você pegar os países atuais do BRICS, nós temos o Brasil, a China, a África e a Rússia, se eu não me engano, são esses. Então, são países totalmente quebrados. O Brasil é quebrado. Você vê o Brasil, não consegue nem se manter, não consegue nem pagar as próprias contas. A Rússia também não está lá essas coisas, porque ela está em guerra, então ela tem que focar a produção dela e a economia dela totalmente para a guerra. A China também está com uma desaceleração econômica absurda. Você vê várias empresas grandes quebrando, que o governo tem que intervir para as empresas não quebrarem e causar demissão em massa. E você vê o crescimento pífio a cada ano. A África do Sul, apesar de ser um dos países mais bem organizados ali da África, também não é lá essas coisas. Ou seja, temos, se eu não me engano, uma economia de, 50 trilhões desses países que estão no BRICS. Tem mais países entrando no BRICS, mas esses países logo vão perceber que isso é uma furada, porque o BRICS não tem dinheiro para investir em nada. Aí temos países ricos, como os Estados Unidos, que só eles sozinhos têm mais poder aquisitivo, têm mais dinheiro do que o próprio BRICS, entendeu? Então, o BRICS não é uma coisa viável, na minha opinião, a longo prazo, porque tem um monte de país quebrado e um monte de país socialista nesse BRICS. Temos também outra coisa importante que todo mundo sempre fala, até do Exército Brasileiro, o pessoal fica brincando com o Exército Brasileiro, que o Exército Brasileiro não tem munição para uma hora de guerra. E tem alguns pontos importantes. O Brasil não se envolve em guerra. Nas guerras que nós nos envolvemos, nós ganhamos. Nós desenvolvemos na guerra contra o Paraguai, ganhamos. Nós participamos na Segunda Guerra, ficamos do lado vencedor. Então, mesmo assim, não adianta a gente ter esse monte de coisa. Por exemplo, a gente poderia ter uma bomba nuclear. Todo mundo fala da nossa bomba nuclear, que a Rússia tem, e a gente não tem. De que adianta essa bomba, sendo que você não pode usar? Se a Rússia hoje chegar a essa bomba nuclear, vai ser horrível para ela, porque a radiação vai voltar para ela. E outro ponto importante é que todo mundo que tem bomba nuclear vai atacar ela. E outra, já está provado que não vale a pena invadir território, porque você vê, a própria Rússia invadiu a Ucrânia e não conseguiu tomar. Então isso é bom porque demonstra que se a China realmente quiser invadir Taiwan, que é um país menor, ele vai ter que pensar muito, porque as sanções vão ser pior. E se alguém tentar invadir o Brasil, invadir a Amazônia, também vai valer a pena de quê? Invadir aquele monte de mato lá. É mais fácil eles continuarem do jeito que estão, deixar aquelas locais subdesenvolvidos e continuar sugando, explorando a gente, que é o que acontece hoje, entendeu? Então, não vale muito a pena, entendeu? Esse negócio de ter exército grande, exército que gaste muito, porque não vai usar, e quando usar vai acontecer o que aconteceu com a Rússia. Não vai conseguir fazer muita coisa, porque o que eles tinham de vantagem era o ataque surpresa e a velocidade no ataque. A partir do momento que ela perdeu aquela velocidade no ataque, ela perdeu tudo. Ela teve que investir muito da sua economia no esforço de guerra, e uma guerra que, mesmo se ele ganhar, não vai valer de nada. Se ele ganhar, ele vai ficar com um país que não quer ele lá, ele vai ficar em guerra a vida toda naquele país, naquela região, e as sanções que ele está levando, que ele está tomando agora, vai ser ruim para ele no fim das contas. A Europa já voltou a ativar as minas de carvão dele, queimar carvão, porque não quer mais depender da Rússia. Ou seja, essa guerra, no fim das contas, o ganho territorial que ele teria, a longo prazo foi horrível. Ele vai ganhar um território, só que ele perdeu o principal, que é o comércio com os seus vizinhos, e a confiança que ele perdeu com os seus vizinhos também. Ninguém vai mais confiar ele como vizinho confiável, vai ter ele como vizinho seguro, porque sabe, se ele do nada inventar de eu quero invadir esse país, ele vai tentar invadir e vai tomar esse país. Ou seja, a longo prazo, as guerras hoje em dia se tornam inviáveis, porque o que gera o mundo, o que faz o país crescer é comércio livre entre si. Essa questão de fronteiras, essa besteira que temos hoje em dia de fronteiras, defender fronteiras, ter exército grande, ter muita arma poderosa, está indo cada vez por água abaixo, porque o mundo está se tornando cada vez mais tecnológico e conectado em si. Voltamos a ser uma Pangeia global, só que numa versão tecnológica. Ou seja, resumindo,
é inútil você invadir outro país só para ganhar território. Olá, pessoal. Se gostou do vídeo, pessoal, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.